Bem, agora vamos conversar com um professor da rede estadual de ensino, professor Rui, que antes era favorável à volta das aulas presenciais, mas agora as circunstâncias mudaram e também você mudou de opinião ao sabor dessa circunstância, né, professor? Sim, exatamente. A gente já teve a oportunidade de conversar anteriormente, né, no mês de janeiro. E aí, na época, na ocasião, eu era favorável à volta. Eu até defini que para a época eu era favorável sim, pelo distanciamento, que eu achei que era mais salutar, era mais conveniente, né, para a rede, enfim, para os alunos. Porém, né, como eu havia falado, nós retornamos com uma semana de planejamento, só professores, no final de janeiro, que era para reorganizar a escola, para atender esses alunos. Nós fizemos, então, pela decisão do governador, poderia vir até, na fase vermelha e laranja, até 35% dos alunos. Da escola da qual eu dou aula, né, a José Inocêncio da Costa, nós decidimos por 25%, por conta de falta de funcionários, para fazer todos os protocolos de segurança e da higienização da escola. E aí nós escalonamos, então, cada dia uma turma, né? Daria no máximo em torno de 9 alunos por classe a cada dia. Na primeira semana, a gente quis contemplar todas as séries, do sexto ano até o nono ano e do primeiro ao terceiro ensino médio, para fazer aquela semana de acolhimento, esclarecimento. Aí na sexta-feira nós fizemos reunião com os pais, em horários diferenciados também, cada horário por uma turma, por uma série, para evitar a aglomeração. E aí na semana seguinte nós começamos com os alunos, como eu já disse que daria em média de 9, mas a frequência era muito baixa, né? A própria comunidade deve ter entendido, acho que cautelosa, né? Com receio de mandar os seus filhos, nós tivemos uma adesão muito pequena, né? A escola nossa, por exemplo, nunca ultrapassou o período inteiro com mais de 25 alunos por dia, no período da manhã e no máximo 25 no período da tarde. Tinham classes que viam 2 alunos, 3, 1, ou às vezes mesmo classe que não tinha nenhum aluno. Então, juntando duas situações, por essa baixa adesão e pelos últimos acontecimentos aqui da nossa região, que a gente entende aqui Araraquara, que ficou num momento muito mais crítico, né? Essa onda acho que veio muito pior do que a do ano passado. Então, juntando esses dois motivos, a baixa adesão, essa preocupação, os familiares também não mandaram seus filhos. E para a gente até contribuir também, porque tem toda uma logística, não é só a sala de aula, né? Essas crianças que vão ou de carro com os pais, ou de ônibus, ou a pé, enfim, há uma movimentação que nessa hora eu acho prudente, então eu sou favorável à suspensão nesse mês de março, conforme foi decretado agora, não a aula presencial até 31 de março. Mesmo porque havia a possibilidade dos pais mandarem os filhos para a escola, mas a maioria não o fez. Sim, a maioria não fez. Então, veja bem, a gente tem que ouvir também, né, a voz. Não é uma resistência em si da escola, do professor. Apesar que tem, sim, a gente tem, como eu já disse, a gente tem a preocupação, a gente tem os medos, principalmente com os últimos acontecimentos, com as mortes ocorrendo aqui, a gente fica angustiado, sim, tá? E aquilo, como eu falei, nesse momento, eu acho, então, mais adequado a não volta presencial. Aí a gente vai ficar esse mês de março todo e aí a gente vê. Eu espero muito que realmente essa situação melhore para que a gente comece, né, retorne depois por um retorno. Mas eu estou acreditando muito, apesar da escassez das vacinas, né, mas eu acredito que se a gente tiver uma possibilidade, um número maior de vacinação da população, a situação é evidente que a tendência é retornar, né, para um favorável, ainda que seja nesse formato, com menos alunos e aumentando gradualmente.